tudo bem? Pai, tudo. Grande Samuel, coordenador da FAI Universitária. Vamos orar então? Vamos. Fica à vontade, então, ore para nós aí. Amém. Pai, nós estamos aqui, Deus, na sua presença, Pai. Colocamos diante de Ti, Deus, tudo que nós iremos conversar, tudo que irá fluir. Nós pedimos que o Espírito Santo possa estar assumindo o controle, edificando cada pessoa, Deus, que possa assistir esse vídeo, seja agora na live, seja depois nas gravações. Nós pedimos que todos sejam tocados por Ti, possam entender um pouco mais sobre o Seu amor, sobre o Seu reino. Que o Senhor possa fluir através de nós, Deus, e nos edificar, Pai, através da Sua presença e da Sua palavra, Deus. Que nós possamos cumprir a Tua vontade aqui nessa noite, Deus, e que tudo seja para a Tua honra e glória, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Cara, uma honra para mim estar contigo aqui, cara. Para nós é uma honra te ter, né? E o seu projeto, um projeto lindo, é um projeto que tem que ter coragem, E Deus, ele chama os corajosos, né? Então, assim, quando Jesus Cristo veio à Terra e foi escolher os 12 discípulos, os 12 discípulos podem ver que todos eles estavam fazendo alguma coisa, ninguém estava desocupado. Então, às vezes, Deus coloca algo na nossa mão que nós mesmos achamos que nós não vamos dar conta, porque temos compromisso com o trabalho, compromisso com o estudo, família e nosso convívio de relacionamento. E às vezes, não, a gente não vai dar conta, só que Deus, ele coloca na nossa mão porque ele acredita nos improváveis, né? Então, é uma honra estar aqui com você. Vamos lá. Samuel, da onde brotou esse sentimento no seu coração de abrir ou iniciar o projeto FIRE dentro da nossa universidade aqui de Itajaí, Univale? Com você. Certo. Assim, o desejo no meu coração foi algo que Deus fez nascer com um tempo antes mesmo de eu estar na universidade. Eu lembro que a primeira vez que eu senti algo de Deus nessa direção foi em 2012, quando uma pastora me deu um DVD de presente, que era um DVD do Lucas Souza, na época, chamava Revolução de Jesus. E eu lembro que naquela época, quando meus pais foram dormir, eu comecei a assistir. E durante várias vezes naquele DVD ele começava a profetizar sobre os focos de avivamento que surgiriam dentro das universidades. E naquele momento Deus ele começou a me tomar. E eu lembro que eu cheguei a ficar quase 2 horas chorando na sala de casa, sem ninguém, só eu e Deus, sabe? Mas o primeiro momento foi isso, e não aconteceu mais nada depois. Até que em 2014 eu recebi uma palavra de Deus, que Deus iria me levar para outra cidade, e que tudo que ele tinha para minha vida iniciaria dentro de uma universidade nessa nova cidade, sabe? E aí, o que aconteceu? Em 2015, eu comecei o curso na Univale, a estudar ali. E na semana que eu comecei a estudar ali, eu dei início a uma sala de oração. Eu estou resumindo a conversa, assim, para a gente ser mais objetivo. Eu comecei uma sala de oração ali, e com o tempo eu fui conhecendo outras pessoas, e aí eu descobri outras células que já aconteciam, a gente começou a caminhar junto durante um tempo, foi quando até nós organizamos um outro movimento. Só que à medida que as coisas começaram a tomar uma certa proporção, eu comecei a pesquisar mais, eu também precisava me preparar mais. E nessa época eu conheci o Ministério FIRE Universitário, e o FIRE hoje ele é um ministério praticamente internacional, que ele acontece no Brasil e em algumas outras cidades fora do Brasil. Mas o que aconteceu nessa época? Eu lembro que nessa época eu comecei a ser praticamente apacentado por uma das pastoras do FIRE, que é a pastora Márcia. Ela começou a me dar alguns conselhos que eu precisava por alguns problemas que a gente estava na universidade. E ao mesmo tempo a nossa universidade ela começou a se tornar um campo mais fértil. E foi quando nós também conseguimos o apoio e o amparo da capelania universitária. E aí quando a gente começou isso, o propósito de Deus ele começou a ganhar vida, sabe? Aquilo que antes era só uma palavra, que era só algo que Deus tinha plantado, agora começou a realmente ganhar forma. E era necessário se estruturar. Então, nessa época, foi onde a gente justamente se uniu ao FIRE Universitário, para que a gente pudesse fazer algo mais proposital pela nossa universidade. Eu acredito que, igual você falou, é um ministério que exige coragem. A nós ali dentro de uma universidade, muitas vezes eu vejo e eu sinto que é praticamente quando Paulo estava
no aerópago de Atos 17, sabe? Porque nós não estamos mais pregando a pessoas passivas, que simplesmente ouvem e acreditam em tudo. Mas é o contrário. Nós estamos diante de pessoas que são inteligentes, que estudam e que buscam saber cada vez mais, e elas têm uma objeção a cada coisa que você fala. Então eu vi que era necessário que a gente fosse mais proposital. Então, há 2 anos e meio atrás, a gente começou propositalmente o FAI Universitário. Foi quando a gente começou ali junto com a capelania universitária e também buscando sempre estar partindo das igrejas locais aqui de Itajaí, para que nós realmente pudéssemos estar cumprindo o projeto no Reino de Deus. Resumindo a história, foi esse início, assim. Uau! É um projeto, como eu te falei, que tem que ter coragem, né? Porque dentro da universidade a gente vai lidar com várias religiões, várias maneiras de pensar, várias culturas, entende? Sem falar A e B, mas várias culturas, vamos falar de tudo. Então, quando se coloca um projeto desse, ele às vezes há uma perseguição para paralisar o projeto, né? Porque o inimigo ele trabalha de todas as formas, né? E só que Deus ele supre, né, de todas as maneiras. Eu creio em Deus, né, como a gente tem conversado muito, Deus tem suprido ali dentro, né? Porque o jovem o jovem é na vibe, né? A vibe do momento, né? E hoje eu acredito que ser cristão não é uma moda, mas tem muita gente levando uma modinha, né? Eu sou cristão porque todo mundo é cristão. Não, ser cristão é um estilo de vida, né? É um novo renascer, um novo momento, um novo ser, né? E nós estamos vivendo hoje numa geração difícil, em momentos difíceis, porque muitas pessoas estão levando o ser cristão como uma moda, porque é vibe do momento, né? Ser cristão, às vezes, tu pode passar uma personalidade boa para uma outra pessoa, ou né, uma imagem diferente, né, do que o mundo vê. Então, só que quando a gente fala ser cristão, a gente tem que ter um estilo de vida diferente. E dentro da universidade, levar isso e plantar isso em cima de uma rocha, tem que ter coragem. Sabe? Tem que ter coragem, tem que ter perseverança, tem que ter fé. E eu acredito que a palavra de Deus ela tem que estar em todos os lugares. A adoração é um estilo de vida. A adoração não é simplesmente como eu fiz aqui agora, pegar um violão e tocar. Não, ela é um estilo de vida. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, né? Então, Deus ele nos levanta pessoas como você para que seja um pilar, não de uma igreja concreto dizendo, mas sim numa casa de Deus, um referencial da glória de Deus. Ou seja, eu quero encontrar Deus, eu encontro Samuel na universidade. Porque no meio da universidade é o jovem saindo de uma adolescência. O jovem mudando de uma personalidade, de um caráter, né? Naquela mudança que ele vai se tornando de jovem, é onde acontecem, às vezes, onde é apresentado uma droga, é apresentado um projeto diferente que possa levar ele à ruína. Então, Deus ele tem que estar nesse momento. Não, a gente não está pregando religião. A gente não quer religião, a gente quer sim o amor de Cristo. Como eu conheço o teu projeto, eu sei que isso que tu está fazendo lá dentro, não tem evangélico, não tem católico, não tem placa de igreja, eu sei disso. Porque tu está lá realmente para pregar o amor, o estilo de vida que Jesus Cristo veio nos trazer, né? Então, eu acredito que às vezes, ali na universidade, a gente pode ter um jovem numa decisão difícil, às vezes no momento de pensar em se suicidar, às vezes de pensar que não vale nada, que não tem significativo o seu nascimento, e às vezes encontra esse projeto lá dentro, às vezes olha na porta um louvor, uma palavra, né? E nesse momento o jovem é tocado, entende? Então isso para mim é um projeto em que poderia ter em todas as universidades, todas as escolas, né? Porque a fé vem pelo ouvir, né? Então precisamos colocar dentro do coração das pessoas a fé em Deus, né? A esperança, há uma esperança. Tudo que nós estamos vivendo simplesmente é um tempo,
né? Tem pessoas em crise emocional, pessoas em crise de ansiedade, por toda essa pandemia que estamos tendo agora, nesse momento, né? Então, assim, precisamos levar realmente, tipo assim, eu estou aqui, eu sou o purificador. O que é o purificador? Pegar a frustração dessa pessoa e demover um oxigênio para ela poder viver. Entende? Nós temos que ser o purificador dessa geração, desses jovens perdidos. Né? Dizer que há uma esperança. Eclesiastes 3 fala que tudo há um tempo determinado para debaixo do céu. Então, assim, às vezes é um tempo, é um momento que nós estamos vivendo que às vezes nós não entendemos. Por quê? Porque não é o nosso momento, é o momento em que Deus tem que nos trabalhar. Né? Deus, se a gente vê toda a trajetória da Bíblia, todo caos, Deus fez um milagre. Todo caos, Deus fez uma transformação. Então, às vezes, vem um caos para que Deus te posicione para algo, ou vem um caos para que Deus te coloque alinhado com o coração dele, ou para que aconteçam as coisas boas na tua vida. Entende? Eu acredito que o Fire, né, todas as dificuldades, todas as... como eu posso dizer, as barreiras que enfrentou não foi por nada, simplesmente para que se tornasse firme, uma base concreta para que os jovens fossem lá e fosse recebido com amor, com estrutura, para que não, tipo assim, ó, seguinte, cara, dá um tiro aí, se tu acertar é esse mesmo, não, é para sair de lá já direcionado para algo melhor, né? Então, assim, nós que acreditamos em Deus, nós vamos direcionar um jovem para o amor, para a fé, para a esperança, para a perseverança, para um novo ciclo, para um renovo na sua vida, né? O mundo, ele traz um monte de alegrias, claro, nós gostamos de dançar, pular, brincar, se divertir, só que são alegrias momentâneas. A palavra diz que a nossa herança é a eternidade, então nós temos que levar essa galera a esperar algo eterno, não algo passageiro. Então o mundo é passageiro, as coisas do mundo é passageira. Ele nos traz, na verdade, benefício momentâneo na nossa carne. Só que as coisas de Deus, as coisas do Espírito, nos traz alegrias eternas e nos dá a herança, que é a eternidade, o céu, né, por direito, né? Sim. Você falou uma coisa interessante ali, que quando a gente está ali dentro, são várias culturas diferentes, várias pessoas diferentes lidando. E é importante, eu acho muito importante a gente deixar claro para as pessoas quem nós somos, sabe? Então, por exemplo, você deixar claro, cara, eu sou cristão, eu sou um discípulo de Cristo e eu estou aqui para manifestar o amor dele. Porque o que acontece? A gente começa a perceber que uma das maiores crises da nossa geração é a crise de identidade. A pessoa, por ela querer se encontrar, ou querer, tipo, encontrar um propósito maior para a vida dela, ela acaba abraçando inúmeras bandeiras. E muitas das vezes eu percebo que vou fazer uma ilustração que não é minha, mas se encaixa bem nesse momento, sabe? Muitas das vezes, tentando fazer o certo, as pessoas acabam tendo uma atitude errada. Como assim? Se você for ler na Bíblia, quando Jesus ele vai ser preso, Pedro ele tem uma vontade genuína de defender Jesus. Então ele pega a espada e corta a orelha de Malco. E de modo, o que Jesus fala? Jesus manda Pedro guardar a espada, Jesus cura Malco, porque ali era o propósito que Jesus realmente fosse preso. Mas o grande conceito disso, a grande questão é o seguinte, Jesus é o leão da tribo de Judá. E aí fica uma pergunta, você pode defender um leão? Às vezes nós queremos, ao invés de servir o lugar que nós estamos com o amor de Deus e manifestar o Evangelho de Cristo, nós queremos nos colocar numa posição de defender coisas que Deus não mandou a gente defender. E aí eu vejo que, querendo fazer o certo, a igreja acaba se colocando numa posição de fazer guerra contra bandeiras da nossa cultura. Por exemplo, a igreja começa a fazer uma guerra contra o homossexualismo, contra o movimento feminista ou coisas assim, e acaba nessa guerra mais ferindo a orelha das pessoas do que curando. E Jesus precisa mais estar curando pessoas que a igreja machucou para que o evangelho seja ouvido. E eu acho que é muito importante para nós que estamos ali justamente ter esse vínculo, sabe? Esse caminho partindo da igreja local,
para que essa desconexão, por assim dizer, não venha mais a acontecer. Existe um texto que eu até compartilhei no meu último post do Insta, que Deus tem falado comigo nos últimos 2 anos, que é o texto de 1 Timóteo 1,5, quando Paulo fala o seguinte para Timóteo: o alvo da minha mensagem é o amor, que vem de uma consciência limpa, um coração puro e uma fé sincera. Sabe qual que é o contexto que Paulo está dizendo isso? É que na região que Timóteo estava, havia muitas pessoas querendo entrar em debate sobre a teologia que Timóteo pregava. E aí Paulo pega e começa a falar, não é o propósito do evangelho que a gente fique debatendo e entrando em debates, porque essas coisas só começam a alimentar o orgulho da própria pessoa. A partir do momento que eu começo a debater com você, a minha posição é de simplesmente tentar te mostrar que eu estou certo. E você me responde tentando mostrar que você está certo. E no final nunca vai entrar num consenso. Só que a gente está numa geração, igual você mesmo disse, né? Que está todo mundo querendo se encontrar, procurando uma resposta. É muito claro que as pessoas elas estão à procura de uma resposta a seu próprio cálculo. E aí, se nós sabemos que, tipo, Jesus é essa resposta, nós temos essa palavra dentro de nós, cabe a nós manifestar essa resposta às pessoas. Cabe a nós, literalmente, liberar a palavra de Deus na vida das pessoas, anunciar esse evangelho na vida das pessoas. Mas não de uma forma em que eu vou simplesmente debater contigo. Mas eu preciso fazer isso de uma forma que eu vou, antes de qualquer coisa, amar a sua vida. Antes de qualquer coisa, te mostrar como Cristo te aceitou. Porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, por melhor que seja o meu argumento, eu nunca vou conseguir convencer alguém. Principalmente alguém que já tem uma ideia formada sobre algo. Sabe, tem um versículo que serve de fundamento para o faro universitário, que está em 1 Coríntios, e Paulo fala o seguinte: os judeus pedem sinais, os gentios pedem sabedoria. Nós pregamos a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo ali? Paulo não está ignorando sinais e nem ignorando sabedoria. Paulo está trazendo um contexto de que os judeus, que eram aqueles que já tinham pré-conhecimento da lei de Deus, eles precisavam ver algum sinal visível para que eles reconhecessem a Jesus. E a essas pessoas, o evangelho era pregado com sinais, com curas, com milagres, com libertação. Mas outras pessoas precisavam de uma conversa sábia. Precisavam que alguns pontos na sua mente fossem esclarecidos. E aí a gente vê, igual eu comentei no início, em Atos 17, que quando Paulo está no aerópago, Paulo prega o evangelho partindo da filosofia. Então, qual que eu vejo que é o nosso posicionamento ali? Nosso posicionamento dentro de uma universidade não é um posicionamento de impor algo às pessoas, de impor a nossa crença, de impor a nossa palavra, mas é um posicionamento de ser resposta para aquele lugar. Então, aqueles que precisam ver algo para acreditar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder realmente curar pessoas, trazer uma revelação do céu, para realmente estar ali. Mas aqueles que precisam sentar e ter uma conversa, receber um amparo, nós também precisamos estar preparados para isso, sabe? E essa tem sido a nossa busca ali, uma busca de que nós precisamos ter a resposta de Deus para aquele lugar. Igual você comentou, né, sobre pessoas com depressão, ansiedade e tudo. A gente atendeu muita gente ali nos últimos anos. Se a gente fosse contabilizar, eu acredito que passou de 50 pessoas. E aí não adianta eu querer simplesmente manifestar cura, manifestar unção para uma pessoa que está em depressão e que ela precisa ser ouvida. Às vezes a gente simplesmente ouvir e dar um espaço para a pessoa e depois manifestar o amor de Deus para ela causa uma transformação maior, sabe? Algo que seja mais duradouro. E como você disse, a gente que é cristão, a gente sempre vai apontar as pessoas para Cristo. É que eu acho que seria um orgulho nosso se nós não apresentássemos Cristo. Sabemos de toda a transformação que Ele já causou na nossa vida, sabemos de tudo aquilo que nós experimentamos dele, sabemos de, tudo aquilo que Jesus já fez em nós, tudo que nós conhecemos dele, todas as experiências que nós temos com ele, e aí nós olhamos e vivemos um mundo quebrado, com pessoas precisando de restauração. Não apresentarmos Cristo, o único capaz de restaurar isso,
Eu acho que seria um orgulho nosso, sabe? Eu acredito que Jesus, ele é o suficiente para restaurar qualquer coisa, seja dentro de uma universidade ou em qualquer lugar. Então, dentro da universidade, o nosso principal propósito ali é realmente manifestar o amor de Deus para as pessoas, para que sejam aquelas que precisam de sinais de cura, seja que elas possam ser amparadas e encontrar ali um pedaço da família de Deus, que é a igreja, que é justamente, né, mano? É isso aí. Achei interessante ali naquilo que tu falou, quando a gente estava falando sobre a geração de hoje. Você falou sobre caos, né? E é bem isso. Sim. A galera hoje procura uma resposta para o seu próprio caos, né? E como nós poderemos levar uma resposta, sendo que cada pessoa tem as suas dificuldades e seu caos? Não tem como. A única coisa que nós temos que levar é o amor de Cristo, né? Se levantar a bandeira A e B. Então, são lugares que Deus não nos chamou para estar. São coisas que Deus não nos chamou para fazer. Entende? E aí acaba, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Né? E quando você comentou ali que realmente é uma coisa... o que acontece hoje com as igrejas, né? Algumas pessoas, né? É que levantar bandeiras e guerrear com coisas que não é para guerrear. Né? A palavra de Deus fala que tem lugares que nós não podemos entrar, onde só o Espírito Santo entra e só ele pode fazer. Por quê? A conversão de uma pessoa não é você que faz, é o Espírito Santo, cara. Você entendeu? É ele. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele pode inventar qualquer coisa que tu não vai conseguir fazer. Porque é o momento dele, é o tempo dele entre ele e a pessoa. Nesse lugar tu não pode se intrometer, porque é um momento de intimidade particular. Tu entende? Então, é o momento em que o pai encontra o filho, é o momento onde Deus sela o seu filho. Então, a gente sim, direcionar o amor a Cristo. Ele é o Cristo. E você falou, não precisamos de estratégia, é só olhar para a nossa vida, cara. Se a gente olhar para a nossa vida, como nós éramos, e hoje o que nós somos, nós temos documentos suficientes e ainda palpável, não só história, palpável. Deus fez isso, isso, isso comigo, eu estou aqui, esse sou eu, é palpável, toca, uma nova criatura. É a maior forma de te levar uma pessoa a Cristo. Agora, se você não é transformado por Cristo e vive só uma moda cristã, aí é mais complicado. É mais fácil tu desviar do que tu alcançar essa pessoa. Por isso que antes mesmo nós temos que nos alinhar em Deus, primeiramente, para depois que Ele dá um passo à frente. Né? O problema é que as pessoas querem fazer e não ser. Precisamos ser primeiro, para depois fazer. Né? Então, tanto que Cristo... por que Cristo ele só começou seu ministério aos 30 anos, né? Só aos 30 anos. Por que ele começou seu ministério? Porque nesse tempo todo ele foi caminhando com as pessoas, entendendo qual era o propósito e o objetivo. Então levaram 30 anos. Deus sabia, só que não era o momento. Ele sabia o tempo certo. Então ele teve que ser tudo que Deus queria que ele fosse, aos 30 anos iniciar, e o propósito dele ser concretizado na terra, né, e até a crucificação, e que, né, voltasse para a eternidade. Então, precisamos ser, isso é uma longa caminhada em ser e depois fazer. O momento de fazer, Deus vai dizer, agora você está pronto. Por quê? Porque quando você vê que algo que você gerou e nasceu, é que você está preparado para fazer. Agora, se você gera e não nasce, acaba matando as pessoas, é porque ainda você não teve uma nova conversão, você não foi ainda, você precisa aprender mais um pouco. Né? Eu não estou falando das escrituras, e sim estou falando em questão de um novo modelo, viver como Cristo viveu, ser como Cristo foi, né? Por quê? Porque no projeto Fire, cara, tu lidar com jovens, né, com pessoas adultas, como você falou no início, com crise de identidade. Então você precisa saber como conversar, às vezes é só ouvir. Às vezes você para ouvir, você quer falar. Né?
Então, a Bíblia fala, né, que a sabedoria vem do ouvir. Então, precisamos ouvir mais, escutar mais. E dentro das escrituras dizer, olha, Jesus faria isso, você poderia fazer isso também. Não dizer eu faria isso, não. Não esquece o eu. É ele. É tudo por ele, tudo com ele. E, né? Então, tudo a favor dele. Então, e quando hoje nós estamos vivendo um caos. Se tu vê, não existe crente, não existe católico, não existe banda, não existe espírita, não existe negro, branco. Estamos vivendo em um caos, uma crise de relacionamento. Quando eu falo crise de relacionamento, eu não falo em casal, eu falo em ser humano, em crise de relacionamento, em que entramos em guerras de que você está certo ou eu estou certo. Ou seja, às vezes nenhum dos dois estão certo, mas queremos debater e provar e nunca vamos entrar no consenso. Nunca. Exatamente. Tá entendendo? E às vezes levantamos bandeira, como você falou, entramos numa guerra que não é para a gente estar, às vezes do homossexualismo, às vezes do racismo, às vezes do governo, defendendo uma bandeira de governo, criticando uma outra bandeira, porque meu presidente é melhor, porque teu presidente é ruim, porque aquele roubou, porque aquele é corrupto. Querido, a nossa responsabilidade não é apontar a nossa responsabilidade, é dobrar o joelho e orar pelo governo, orar pelas pessoas, orar pela nossa nação, orar pelo nosso estado, orar pela nossa cidade. Esse é o dever do cristão. Orar. Não, sabe? E isso tu vem fazendo muito legal assim, porque eu, pela pessoa que você é e pelo aquilo que eu conheço, eu tenho certeza que o FIRE, esses jovens aí na universidade estão em boas mãos, né? Por todos os papos que eu e você já conversamos né, e um pouco de relacionamento que a gente teve, você me mostrou que o FIRE não é de Samuel, o FIRE é de Deus. Não é a palavra do Samuel, é a palavra de Deus. Tu entende? E eu tenho certeza que por que cresceu, né? E várias barreiras que você venceu dentro da universidade, querendo ou não, aqui sabemos que a Univale ela abrange não só Itajaí, mas Itajaí, Balneário, Penha, Pissarra, em todo o Vale do Itajaí, e pessoas que participam, e a própria Univale te dá uma estrutura porque tu está no caminho certo. E a motivação correta. Porque nós não pregamos religião. Pregamos vou ser bem sincero, além de pegar o amor de Cristo, nós queremos fazer bons cidadãos. Cidadão. Que é o que nós devemos fazer, bom cidadão. Sabe, uma coisa interessante que você pega em 1 Coríntios, até tem um princípio de Paulo, que eu trouxe e também defende. É que Paulo ele diz uma coisa para os coríntios, eu escolhi nada saber quando estive entre vocês, a não ser a Cristo. Sabe, isso é uma coisa muito difícil na nossa geração, porque, primeiro, você se calar diante de assuntos que são desnecessários. Por exemplo, todo mundo quer com você, principalmente quando você está em evidência com alguma coisa, uma posição política, ou uma posição diante de certa ideologia, ou uma posição diante de qualquer fato que acontece na sociedade. E aí a gente vê que nós estamos numa geração que todo mundo quer falar sobre tudo, que todo mundo entende de tudo porque pesquisou no Google. Mas aí nós temos um monte de vozes falando sobre todos os assuntos quando ninguém está entendendo nada. E aí eu acho que o nosso papel de eu escolhi nada saber a não ser a Cristo, ao mesmo tempo que tira costas um fardo de ter que estar ali sempre dando uma resposta, dando uma opinião, mas também nos coloca em uma outra posição, que é a posição que eu vejo em Jesus muitas das vezes. Uma das coisas que eu tive aprendendo nas escrituras e até ensinando é o seguinte, que você pega todos os milagres que Jesus realizou, você nunca vai ver Jesus chegando e impondo isso diretamente para as pessoas. Jesus, ele sempre perguntava, o que queres que eu te faça? Você vai ver que todos os que vieram, eles chamavam por fácil. Você vai ver também que as palavras mais profundas de Jesus, ela sempre era uma resposta a uma pergunta que alguém
Por exemplo, nós temos hoje um versículo de ouro da Bíblia, que é João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse versículo, ele é uma resposta à pergunta que Nicodemos fez para ele. Nós vemos que esse versículo é uma resposta de Jesus. Nós entendemos que a única coisa que nós precisamos saber é o que Jesus tem, o que a palavra de Deus tem sobre esse assunto. Nós precisamos entender que a única coisa que nós realmente precisamos saber é o Evangelho de Jesus e mais nada. Que ele fala, eu escolhi nada saber a não ser a Cristo. Isso tira das nossas costas o peso de ter que ter sempre uma opinião política, uma resposta para dar sobre coisas que não é o centro do Evangelho, não é o centro do assunto. Ou assuntos de coisas que às vezes a gente nem domina e a gente sabe, mas está tentando dizer simplesmente porque as pessoas estão querendo uma resposta sobre isso. Sabe? O que eu estava tentando dizer é que se você começa a observar todos os milagres que Jesus fez, literalmente todos, você vai ver que ele nunca fez por si. Como assim? Ele nunca chegou lá e falou, gente, espera aí que eu vou dar um milagre aqui para vocês. Você vai perceber que todos os milagres que Jesus fez foi uma resposta ao que as pessoas estavam precisando naquele momento. Você vai ver que quando ele chega numa cidade, Jesus não chega em Jericó e fala, cadê o cego dessa cidade? Mas você vê que quando ele chega, o cego já começa a clamar por ele e falar, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus fala, o que você quer que eu te faça? Ele fala, eu quero ver. Então ele é curado. É um muito interessante que é o tanque de Betesda. Quando aquele paralítico está à beira do tanque, Jesus chega nele e fala, quer ser curado? Aquele paralítico fala, não tem ninguém que me joga no tanque. Mas, por quê? Jesus podia muito bem chegar para ele e falar, cara, seja curado aí. Mas eu acredito que ele está nos ensinando um princípio, sabe? Até o versículo de ouro da Bíblia, que a gente pega João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Você olha para esse versículo, você vai ver que ele não foi diferente por Jesus. Jesus nem subiu no monte e pregou ele. Mas você vai ver que um homem chamado Nicodemos foi até Jesus e começou a perguntar para Jesus as coisas do reino, como ele deveria ser salvo, qual era o... E Jesus ensina essas coisas como uma resposta para ele. Eu vejo que, assim, Cristo é a resposta. Não importa a pergunta. Eu acredito que todo mundo terá sua vida transformada se conhecer Jesus. Mas a maneira como nós apresentamos Jesus diz muito. Se nós pregamos que Cristo é a resposta, então nós não podemos impor isso sobre as pessoas. Não Deus. Então eu acho que isso tira da uma responsabilidade de ter que estar sempre ali pensando em algo, fazendo em algo, querendo ser ativo em algo, sabe? Mas isso nos coloca naquela posição que Jesus estava diante dos seus discípulos, que é quando ele pega uma bacia e uma toalha, e uma frase que eu gosto muito, Jesus pegou uma bacia e uma toalha e redeu de grandeza. Ou seja, eu acredito que o nosso propósito ali é usar os nossos dons, usar os nossos talentos, usar toda a estrutura que Deus tem nos dado, simplesmente para que nós sejamos a resposta para aquele lugar. E quando nós nos colocamos como uma opção de ser a resposta, nós não estamos mais impondo algo para alguém, mas nós estamos ser pessoa com aquilo que Deus nos deu. Sabe? Um ato assim, muito interessante que aconteceu com a gente, que nós até temos feito no último ano, é que um dos projetos que nós temos ali com o Fire é fazer um café grátis nos corredores da universidade para todo mundo. Mas é interessante como isso nasceu. Oi? Tinha comentado para mim. Oi? Tu comentou para mim sobre isso? Isso. Mas como que isso nasceu? Teve um princípio assim. Nós temos a sala de oração
E o que acontece? Ali nós oramos pela universidade, em vários pontos da universidade. E aconteceu que um dia, conversando com um amigo meu da universidade que não é cristão e tal, ele me começou a falar para mim claramente que o que ele sentia falta hoje é a hora de sentar, de conversar, de olhar no olho, de trocar ideia. Eu falei, amém. Eu ouvi ele, a gente conversou um bom tempo. Quando chegou na nossa sala, não, óbvio que eu não expus a pessoa, mas, gente, há uma necessidade das pessoas, delas serem mais reais, a gente se conectar mais e compartilhar mais. E nós começamos a orar sobre isso. E aí uma das pessoas do nosso time, até é o Matheus que estava ali na live, em uma dessas reuniões de oração, ele virou para mim e falou, o que você acha se a gente fizesse um café grátis para o pessoal, para que a gente pudesse simplesmente compartilhar um momento com eles, a gente simplesmente ter uma mesa com eles. Eu falei, amém, nós começamos a orar em cima disso, e até que isso nasceu. E qual que é o nosso propósito com isso ali? Não é gerar um debate, mas é gerar uma mesa no qual os filhos de Deus possam se assentar. Eu acredito que o Evangelho é simplesmente isso. Sabe? Nós geramos uma mesa em que o Pai reencontra com os filhos. E dessa maneira, a gente consegue transmitir o Evangelho de Jesus Cristo, mas não como uma guerra, mas como uma bandeira de paz. Porque foi, inclusive, um conselho de Jesus: bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino. Momento de relacionamento, né? Exatamente. Tudo está no relacionamento, na intimidade. Então, e sempre foi na mesa que Jesus Cristo teve um nível de intimidade e relacionamento com os seus discípulos, e o momento em que o ensinou, né? Não foi no monte pregando, não foi né, como você falou, no Poço de Seba, não foi caminhando, não, foi na mesa, sentado, no momento de relacionamento, onde se ensina, quando a gente fica olho no olho, tato, né, o contato físico. Então, nesse momento se cria nós somos criados para ter relacionamento, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ali ele viu que Adão se sentia sozinho, então criou a Eva para ter um relacionamento. Então nós não podemos ficar sem relacionamento, não podemos ficar sozinhos. Sozinho conseguiremos chegar até um ponto, mas juntos chegaremos mais longe, né? E precisamos um do outro, né? Ninguém é tão bom sozinho quanto junto, né? Então eu acho que esse momento do café que você me passou, lembra que eu até falei, foi no Copev, a gente conversou, tu falou isso para mim. Eu acho que tu colocou lá na mesa do Copev sobre esse café. Cara, a gente pode pensar, pô, mas é só um café, cara. Meu Deus, cara, quantas pessoas que vai para a universidade que não tem um copo de café para tomar, ou não tem, às vezes, um dinheiro para voltar para casa. E nesse momento onde tem o café, além de tu alimentar a carne, tu alimenta o espiritual, né? E tu acaba tendo um momento ali de representar Jesus Cristo, não a religião, representar Jesus Cristo, entende? E eu creio que Deus assim, quando você falou ali que tem lugares que a gente não tem lugares onde a gente não precisa se meter, e a igreja ela só tem que se meter nas coisas de Deus, né? Jesus Cristo ele não se meteu em nada, não se meteu em guerra, não se meteu em briga, não se meteu em política. A única vez que Jesus Cristo se meteu foi no dia quando ele chegou em Jerusalém, que começou a quebrar tudo, para não fazer a casa do pai dele de comércio. Única vez só que ele, né? Agora o resto, tanto que você tocou em Pedro aí, era o propósito. Pedro, não se mete, tem que acontecer. Não é para você ter que explorar o meu reino, não a guerra, né? Então ele estava ensinando na prática. Você foi chamado para fazer parte da equipe do reino, não da guerra, né? Porque ele ia criar uma guerra ali, né? Por mais que o propósito era para aquilo, tinha que acontecer. Então nós temos que se levantar, né? Nós precisamos fazer parte da equipe de Cristo para construir o reino, não destruir. E como nós destruindo? Quando saímos do foco que é Jesus Cristo e entramos em outras coisas que não vai trazer benefício nenhum, só vai dar desgaste emocional, desgaste físico, desgaste das coisas de Deus,
pessoas vão se afastar, pessoas vão ficar doentes emocionalmente, tristes, revoltadas, e a gente não fomos chamados para isso. Nós fomos para trazer a paz. A Bíblia mesmo fala, seja a luz do mundo. Temos que influenciar lugares, não deixar os lugares nos influenciar. Né? Então, precisamos entrar dentro da universidade, ser a luz, porque essa galera já está nessa guerra, cara. Imagina essa galera aí, não falo só da universidade, né? Que hoje é o foco da universidade, mas dentro da nossa casa, dentro dos lugares que a gente vai, as pessoas já estão, não pode nem se olhar que já estão em guerra. Então, se nós levar mais o caos, mano, entendeu? Nós vamos se acabar em faca. Nós temos que levar a luz, a paz, o amor, né, apacentar as coisas que estão acontecendo e dar destino. Cara, larga disso. Fosse chamado para construir o reino, não para não destruir o reino. Né? Jesus, ele não pede nada para nós, mas ele quer tudo. Né? Tanto que a palavra dele fala assim, ó, eis que tua porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei. Ou seja, você tem que deixar Deus entrar. Ele não é intruso, ele não é folgado, ele quer ser convidado. Mas quando ele entra, ele quer tudo. Ele não quer você só a parte direita, ou só a parte esquerda, ou só o seu pé. Não, ele quer tudo. Né? Quando eu sempre falo do jovem rico, o jovem rico fazia tudo. Achava que estava certo. Ele perguntou, ele foi na pergunta certa. Senhor, eu honro meus pais, cumpro os mandamentos, eu oro, busco ao Senhor, eu não me envolvo em briga. O que eu faço para herdar o reino? Da vida eterna? Jesus foi na ferida. Ele perguntou, ele foi dentro do ambiente de Jesus Cristo. Simples. Vende tudo que tu tem, dê aos pobres e me segue. Mas é tudo que ele tinha. Mas Jesus quer tudo. Porque Deus vai aonde o teu coração está ligado. Tu entendeu? Mas se o cara ia ficar pobre, cara, o cara ia ter Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida eterna. Entendeu? Então, nesse tempo, cara, Deus está pedindo para você tudo, mas para ele é coisa pouca, é só o teu coração. Onde o teu coração está ligado? Se meu coração está ligado nessa briga de governo que está tendo, que eu não saio da rede social xingando um, xingando o outro e defendendo causas que não é minha, eu digo o seguinte, desliga essa internet, querido. Entra pro teu quarto e vem cear comigo. Entendeu? Por quê? Porque tudo é onde teu coração está ligado. Tu entendeu? A Deus vai pedir um relacionamento, vai te pedir uma atitude, vai te pedir um momento, vai te pedir a tua casa, teu carro, onde teu coração está ligado, ele vai pedir. Porque ele quer tudo, ele não, né? Por quê? Porque quando a gente entramos no ambiente dele, aí ele vai pedir. Né? Então, às vezes, os jovens chegam lá no Fire, vou vir aqui e tal, recebe uma palavra, só que ele entra dentro do ambiente. O ambiente está aberto. E ele vai ser tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai quebrantar. Senhor, eu preciso disso, disso, disso. Deus vai dizer, então, larga os velhos costumes. Larga as práticas velhas, antigas. Começa um novo tempo, uma renovação e me segue. Só que muitas vezes tem pessoas que querem viver numa prática antiga. E se você não tem um compromisso com Deus, tampouco ele tem com você. Tu entende? Eu acredito nisso, que às vezes a gente, Samuel, batemos na tecla porque Deus não me ajuda, porque Deus não me livra disso, porque às vezes tu mesmo se colocou e quer que Deus te tire de lá. Só que você não quer compromisso com ele, mas quer que ele tenha compromisso com você. Tu entende? Foi o que o jovem rico fez. O jovem rico achava que fazia tudo. Até o pouco, Deus não tinha compromisso com ele. Só que quando ele entrou no ambiente de Cristo e fez a pergunta para ele, ele falou o seguinte, vende tudo, Deus pobre e me segue. Então assim, Deus pediu tudo. Mas como que ele vai me pedir tudo? É a única coisa que eu tenho. Tu tá me entendendo? Porque ele quer tu por inteiro. Se fosse assim, Pedro continuava a pescar, os discípulos continuavam a trabalhar. Não, mas ele pediu tudo, onde o coração tá ligado. Então assim, Deus ele te pediu esse ministério, tu entende? Tanto que eu tenho certeza que tu largou tudo das tuas coisas particulares, porque eu sei que eu estou falando aqui, porque a gente já conversou, né? Para viver isso. E quando a gente está à disposição de Deus, quando a gente está à disposição de Deus, acontece. Entendeu? Verdade. Então, você que está nos assistindo aí no momento,
É bem isso que o Samuel estava falando, sobre tudo a questão de Deus. Tem lugares que não é para a gente entrar. Não, então, precisa alinhar o nosso com o coração de Deus e realmente largar não vale a pena, sabe? Tem muita gente que sabe, que conhece e não quer viver, não quer largar, entendeu? Mas reclama das coisas ruins que acontecem, porque tá praticando os velhos costumes. Se tu largar os velhos costumes, coisas novas vão acontecer. Bom, vem cá, quantos jovens que tu já atendeu? Eu já atendi várias, né? E conversei com várias. Quantos jovens que na virada do ano falam assim, ó, esse ano vai ser um novo tempo. Eu vou orar mais, vou ler a Bíblia mais, vou buscar mais a Deus, vou fazer coisa nova. Acaba o ano, o cara tá a mesma coisa. Aí ele diz, pô, Samuel, por que, cara, que não mudou a minha vida? Porque são velhos costumes. Quer viver algo novo, mas com velhas práticas, com velhos costumes. É com você. Sabe, eu vejo uma coisa muito importante, que até o ministério ali, que é o discipulado. O que acontece? Eu acho muito importante, ali, a gente ter um discernimento de separar igreja e denominação. Porque quando nós falamos de igreja, nós falamos do corpo de Cristo na terra, sabe? E eu acredito que quando nós falamos de igreja, nós falamos de um corpo do qual todas as denominações fazem parte. E quando nós falamos de denominação, nós falamos da nossa igreja individual, da nossa igreja local. No caso, eu congrego na Plenos da Graça, cada um congrega em uma. Por que eu acho isso importante? Porque ali dentro de uma universidade nós não levamos a bandeira de uma denominação, mas nós representamos a igreja. Tanto porque assim a gente precisa ter também um cuidado, não só de honrar os pais na fé, mas também um cuidado de as pessoas que conhecem Cristo através de nós. Porque se nós, por exemplo, nós temos hoje um histórico de várias pessoas que encontraram Jesus no nosso ministério, que se converteram ali e o prazo que eles tiveram foi com a gente. Se nós não temos o cuidado de direcionar essas pessoas para a igreja local, nós estamos gerando desigrejados. E aí nós já saímos da porta de Deus. E isso eu acho uma coisa que é perigosa, sabe? Então, o que nós costumamos fazer? Nós temos um certo discipulado inicial até que uma pessoa ela consiga estar enraizada numa igreja local. E justamente eu vejo que essa é a importância e o motivo pelo qual nós procuramos caminhar sempre junto do COPEV, que algumas pessoas talvez não saibam, mas é o Conselho de Líderes de Jovens da nossa cidade. Por quê? Porque ali a gente consegue estar numa mesa com a igreja da cidade. E nesse sentido, nós conseguimos, por exemplo, direcionar pessoas que vão estar servindo na igreja, qual se identificarem mais. Por exemplo, pessoas na Reviver que foi alcançada através de nós. Tem pessoas na Onda Dura, no Ministério Livre, que foi alcançada ali através de nós. Porque o que acontece? Eu vejo que o fato de você ser igreja ficou muito vinculado hoje a simplesmente uma celebração religiosa. E não a todo o propósito que envolve toda a nossa vida como um todo. Sabe, o que acontece ali? Quando nós estamos nós estamos sim, sendo igreja ali dentro, mas não com a cara de igreja, mas com a essência da igreja. Entende? E quanto é sim conectar as pessoas com o corpo de Cristo que acontece ali fora. Existe uma passagem que eu acho que ilustra muito bem esse momento, essa forma que nós vivemos, que é quando Jesus ele encontra o endemoniado de Gadareno. Qual que é o princípio que você começa? Chega numa cidade, e aí esse Gadareno ele está possesso, e ele vai até Jesus, e vou resumir para a gente chegar no raciocínio. Jesus liberta ele. E quando Jesus liberta ele, aqueles demônios pedem para que entrassem nos porcos. E Jesus permite. Então eles entram nos porcos e se jogam de um penhasco e toda aquela manada de porcos morrem. Aquela cidade, então,
Eles são mais tristes pelos porcos que morreram, porque era o salário deles, era o lucro deles, do que pelo homem que foi liberto. E aí eles expulsam Jesus daquela cidade. Quando Jesus está indo embora, aquele homem que foi liberto, ele vem até Jesus e ele fala: Jesus, deixa eu ir contigo para que eu discípulo. Deixa eu ser seu discípulo. Mas Jesus dá uma resposta para aquele homem. Jesus fala: não, você não. Volta e conta para sua família o que te fez. Se você ler só esse versículo isolado, você tem a impressão que Jesus está rejeitando um discípulo. Mas não é isso que Jesus está fazendo. Porque se você olha, tipo, o versículo isolado, Jesus fala, o cara vem para Jesus e fala: deixa eu ser seu discípulo. Jesus fala: não, volta para sua casa e conta para sua família que Deus... Isoladamente parece que Jesus está rejeitando o cara. Mas não é o que Jesus estava fazendo. Você vê que no contexto Jesus foi expulso, mas tinha um homem ali que foi marcado e mudado por Jesus. Jesus fala para ele: volta para sua família e conta o que Deus te fez. Então, no lugar que Jesus foi expulso, havia um homem que foi marcado por ele. Esse homem volta e conta para sua família. E aí você continua lendo o texto, a Bíblia diz que toda a Decápolis ouviu falar de Jesus por causa daquele homem. E o que era Decápolis naquela época? Era um conjunto de 10 cidades. Tipo, um homem que foi marcado por Jesus, fez Jesus ser conhecido em 10 cidades de um local por qual Jesus foi expulso. Sabe, eu vejo que o nosso propósito hoje dentro de uma universidade é ter Jesus em um lugar onde Jesus foi expulso. Porque se você for olhar para toda a história, você vai ver que foi a partir da Reforma Protestante que o estudo passou a ser valorizado. Se você começa a olhar um pouco mais a história ainda, você vai ver que a Universidade de Princeton, de Yale, de Oxford, foi fundada por avivalistas. E o propósito delas no início era justamente o que você falou: gerar cidadãos para a cidade, que eles chamavam de gerar sacerdotes do reino para a cidade, bons cidadãos no sentido dos céus. E aí você pega o decorrer da história, você vê que passou aquela primeira geração, o cristianismo foi expulso das universidades. E hoje, ou seja, é um lugar onde Jesus foi expulso. Então é um lugar onde o formato, o padrão cultural de uma igreja é rejeitado. Mas nesse lugar Jesus precisa de pessoas que foram marcadas por ele, que foram libertas por ele, quem ele é, e que irão manifestá-lo lá dentro. Sabe? Eu vejo que é muito esse propósito, sabe? Se toda Decápolis pode ser, em fato, 10 cidades puderam ser impactadas por causa de um homem, eu acredito que todas as universidades podem ser impactadas pelo Evangelho se simplesmente os filhos dele que estão lá dentro se posicionar. É assim que eu queria trazer. Então é isso aí. Quero te agradecer por ter aceitado o convite, né, ter separado esse tempo para estar comigo aqui junto com a página do Justificado. Foi um tempo maravilhoso, né? Já te deixo aqui o convite para mais vezes, né? Você aceitar o nosso convite para estar debatendo outros assuntos, que eu sei que aí dentro de você tem bastante conteúdo, né? Então, aceitar o nosso convite já para as próximas vezes e dizer para você que nós estamos juntos. Precisar de mim lá na Five, pode contar comigo. Precisar dos Justificados, estamos aí, né? E sabes onde me encontrar, tens o meu telefone, e o seu projeto é meu projeto, seu sonho é meu sonho, sua dor é minha dor, sua alegria é minha alegria, né? E tens aqui um amigo, tens um irmão, e juntos nós podemos alcançar, né, muito mais além. Então que Deus abençoe a tua vida. Eu só tenho que agradecer ao Senhor por você existir nesse tempo, por Deus ter nos dado você de presente nesse tempo, né, por Deus ter te colocado lá com esse lindo projeto aí na universidade, e eu tenho certeza que Ele vai te usar muitas e muito mais vezes ainda. Então é isso aí, obrigado, que Deus te abençoe. Quer deixar uma palavrinha aí para a galera que está nos assistindo? Eu agradeço o teu convite, tá? Uma honra estar aqui com você e conta comigo por que precisar. Obrigado mesmo aí pela exposição. Toda a galera que está nos ouvindo aqui, eu acredito muito que a nossa vida só tem sentido se nós realmente compreendemos por que Deus nos criou. E o propósito da nossa vida se resume facilmente em fazê-lo conhecido.
Então, o que eu queria incentivar todo mundo que está nos ouvindo é ser mais intenso na sua busca com Deus, sabe? Porque todas as respostas que nós precisamos estão nele. Se foi Ele que nos criou, Ele não nos criou de uma maneira... Mas, cara, Deus criou e cuida de toda a nossa vida. Então, Deus sabe qual é o melhor emprego para você. Deus sabe como cuidar de você nessa quarentena, nossa família. Tudo que nós precisamos é nos voltar para Ele, que Ele tem muito mais para nós, sabe? É só uma frase que me marcou muito e eu gostaria de compartilhar. É que nós não vamos a Jesus simplesmente, mas Ele é porque Ele é a melhor coisa da nossa vida. Amém, mano? Muito obrigado, cara. Tamo junto. Amém. Vamos orar então. Pode orar para nós aí então, para encerrar aí já com chave de ouro. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado por esse momento, por esse bate-papo, pelo que nós compartilhamos junto e pelo quanto o Senhor nos edificou. Deus, eu te agradeço por cada pessoa que passou por essa live, por cada pessoa que vai assistir depois, mas te agradeço em especial pela vida do Maninho, por esse projeto que o Senhor tem colocado no coração dele, Pai. Deus, peço que você continue abençoando os justificados, continue dando visões, projetos e recursos para que o seu reino seja estabelecido através dele, Pai. O Senhor também continue abençoando o Maninho, fortalecendo ele e abrindo os caminhos dele para os lugares que o Senhor, juntos nós possamos fazer o seu reino crescer em nosso mundo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E é isso aí, pessoal. Hoje, mais uma live da página Justificados. Hoje foi com o Samuel, né, coordenador do projeto Fire da universidade. Fique com Deus, tenha uma ótima semana e Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.